Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas e Defeitos. Eu sou o Leandro e ajudando mais uma vez você iniciante, você que às vezes é um hobbyista e assim como eu, a prática é mais de bancada, só que às vezes você tem que ir para a teoria. E hoje a conversa é sobre teoria. Bom, uma teoria mais aplicada e vou falar sobre os amplificadores de áudio, mais especificamente nos circuitos integrados de áudio, né? O CI de áudio, como é mais conhecido, e a substituição. Esse é o site Eletrônica PT, uma ótima ferramenta para você que está aí começando em eletrônica, vale muito a pena. Confere lá que vale a pena, gente. Não é difícil achar, é bem simples, é um dos primeiros nas buscas. Bom, vamos lá então onde eu preciso ir. Aqui na equivalência de CIs de áudio, que é para quê? Quando você precisa trocar um CI, você quer procurar um outro CI muitas das vezes que vai fazer a mesma coisa e vai ter a mesma ligação. Mas pode ser que isso não aconteça. E agora você vai ver o porquê que isso pode não acontecer. Casos em que às vezes queimou um CI que você comprou por causa de uma letra diferente no final, às vezes um número diferente, mas o encapsulamento era igual. Mas ele queimou ou ele nem quis mais funcionar, às vezes entrou em proteção e em piores casos estourou na sua frente voando pedaços do CI. O que pode estar acontecendo? Esse é o caso. Vamos começar então com a base que você tem que atentar. Essa é a aparência desse circuito integrado. São 12 terminais e mais dois negativos expostos. Eles são a mesma coisa, tá? Mesmo aterramento. O dissipador de calor vai aqui em cima, né? É bem emblemático, tá? Mas e daí? E daí que nesse cara de 14 pinos, o que você vai ter de diferente é isso aqui. A observação de 6 volts no mínimo no máximo é o que esse aqui pede, né, para funcionar. Então, abaixo disso, um som mais rouco, acima disso, um som estourado até queimar. O que mais? Respeitar a resistência de carga, que no caso é o alto-falante em funcionamento, né, 8 ohms. Ah, mas eu tenho um alto-falante com menos resistência. Procura um de 8 ohms, que é melhor, senão vai variar a potência de saída, às vezes até queimar novamente. Tá. Então, observe aqui o que você deve atentar. Os pinos e as ligações. Né? Pino 3 é a entrada, 5, 7 e 8 são negativos, né? O 9 é negativo para um bootstrap na saída que vai para o alto-falante diretamente, o capacitorzinho de isolação aqui, e ele é comum dele, o negativo dele, no caso, não tem. Então ele é ligado diretamente ao positivo. Então, o circuito, a saída é negativa em direção ao positivo. Então, e o VCC é variável, de 6 volts a 12 volts. Vai encontrar muito desses CIs em rádios com pilhas. Por isso, os 6 volts, né? E daí? E daí que se você for medir a saída de som e não sai, com uma entrada de som presente, então você já pode desconfiar que o CI já foi. Caso tenha a tensão aqui. Então a tua fonte tem que estar intacta para fazer uma medição dessa aqui. Caso ela não esteja intacta, esteja em curto, pode ser que a própria saída de som entrou em curto e matou a fonte de uma vez. Então você desconecta uma das entradas aqui da saída de som e você vendo que voltou de volta a fonte de alimentação funcionar, fatalmente pode ser isso aqui em curto, né? Então não está muito difícil de medir. Foninho de ouvido com capacitor em série já ajuda. Lá com um capacitorzinho 10 micro, você já tem uma leitura de saída de som aqui, bem bonitinha, antes de entrar aqui e ser amplificado. Caso você injete aqui e esteja saindo som do mesmo jeito, pode ser que o alto-falante esteja ruim. Então, aí fica a minha dica, a minha primeira dica. Nesses casos, raras as vezes mesmo que estouram capacitores de filtro e tudo mais. Caso isso aconteça, às vezes é melhor trocar o seisinho de som. O que mais? Vendo que é desse jeito aqui, observa, entrada, positivo, negativo, saídas. Vamos tentar só esse pedaço aqui? Não precisa colocar aqui, falar sobre os circuitos de polarização. Afinal de contas, a função deles é equilibrar a circuitaria interna aqui de transistores que tem aqui dentro. Tá. Se eu vier para o próximo aqui na página 3, esse aqui é o 5G31C. Aquele lá é o 5G31A. Observa a semelhança deles, ó. Também você encontra VCC positivo, 11,9 com bootstrap já ligado em negativo ou já ligado em positivo o alto-falante. A entrada no pino 3, 5, 7, 8 no negativo. Ó, sossegado, tranquilo, né? No outro, repete a mesma dose. Mas pode ser que eu me depare com isso aqui, ó. Vamos lá?
Olha lá o susto. Vamos baixar aqui a nossa belezinha. E repare que é o mesmo encapsulamento, hein? Não mudou. Olha lá. Vamos puxar para cá. O que foi que aconteceu aqui, gente? Olha lá, o pino 1 é a entrada VCC. A saída está lá no pino 12. Bootstrap entre pino 4. Vai mais componentes na saída. O 7 é o negativo, o 10 é negativo, só que o 7 vai um capacitor antes. Desculpem, mas o 10 é negativo direto. O 9 é negativo também. Temos mais um pino conhecido como TEB. Vídeo datasheet, se precisar, para saber o que é. E a entrada agora é no pino 8. Tá aqui o porquê muitas das vezes entra em curto, até mesmo estoura. Então, num pino 10 aqui é negativo, aqui o pino 10 é positivo. Imagina você trocar esse 31A no final, 5G31A, por um A208E. Liga lá, já pega fogo, já estoura. Esse é um dos motivos pelos quais o CI que você pode estar substituindo, que tem a mesma aparência, não está funcionando, queimando até estourar assim que você liga o circuito depois de soldar. Então, tá, a minha primeira observação é procurar no datasheet. O datasheet hoje em dia é tudo que o técnico tem, é a receita de como o componente é por dentro. Então, beleza. Vamos para a próxima análise. Aqui nós temos um TDA 7454. Maravilhoso CI, gente, olha. Tem explicação, não diminuindo nenhum outro CI, mas olha, quando você encontra um desses aqui, a atenção tem que ser redobrada. Primeiro que um CI desse aqui, para ser instalado, você vai encontrar muito em circuitos de áudio automotivo. E agora vem uma explicação boa. Quer ver? Olha lá que legal. 14,4 volts. Onde é que você vai encontrar 14,4 volts de tensão nominal? No carro, no automóvel. Logicamente, no automóvel. Então, 14,4 volts e máxima de 18, exatamente no carro. Ah, mas e se eu não encontrar no carro? Eu vou encontrar, muito possivelmente, num outro aparelho. Ainda não encontrei num aparelho que não fosse em carro, tá? Eu vejo muito essa configuração aqui no 7388, salvo que não tem todas as funções. Então, e daí? 8 volts no mínimo. Imagina você está lá escutando um sonzinho e alguém fala assim, ah, mas eu escutei o rádio até a bateria do carro acabar. Mas com 8 volts realmente ele não vai ligar mesmo, né? Potência de saída 60 a 35 watts, isso acontece porque ele tem um pino aqui embaixo, conhecido como SW, né? Subwoofer para quem conhece. Então ele vai aterrar a função interna e todos eles terão a ligação em ponte melhorada. Repare que esses negativos que estão aqui, eles são reais. Eles são para cada um desses amplificadores. No datasheet você vai ver isso com mais clareza. Pinos 6 e 20. Muitas das vezes você vai encontrar, às vezes, a carga entra em um, mas não entra no outro. Já aconteceu de eu medir saídas de som como essa e funcionar uma parte dos amplificadores e a outra não. Se eu desligasse um desses aqui, desligava um dos amplificadores. Esse capacitor não deve ser ignorado, né? Que ele é para desconectar altas frequências, então por isso que eles chamam de capacitor desacoplamento. Capacitor tanque, né, 2.200 microfarads, às vezes 50 volts, às vezes 35 volts, para suportar bem a tensão que chega nele. Caso não ache, coloque 2.000, 3.000, já ajuda demais. Melhor do que colocar um sozinho ali para ter que aguentar toda a bucha. Entrada variável de sinal, né, detector de clipe. Muitas vezes acontece de ter aí umas interferências meio loucas. Repare ali, pino 13 e pino 1 tab negativo. Tá. E daí? E daí que nesse caso ele tem um standby. O standby mantém ele ligado enquanto conectado. Desligou, ele desliga, como se fosse um relé, né? Botão de ligar e ligar, desligar. Mute, ele corta o som suavemente. Uma rapidez um pouco mais considerável entre você trocar áudio, as funções, né, de áudio, de Bluetooth, essas coisas, é o mute que entra em ação para diminuir o ruído, né, que pode acontecer. E quando você aperta mute também, é esse o pino acionado. Se você tirou o mute, quando ele está lá mudo, todas as saídas de som, e ele não funciona, mas tem standby e a tensão está chegando aqui, pode ser que ele já tenha ido dessa para melhor. Então fica aí uma dica. Vamos ver o que aconteceria. Vou puxar aqui uma outra folha.
Vamos ver se tem um pouco mais simples aqui para mostrar. Vamos ver se já termina esse aqui para você. Esse aqui tá bom, mas quero puxar um outro. Tem que dar uma resumida boa para você ter uma facilidade para entender essas coisas. Vale a pena, gente, dar uma resumida boa. Olha, eu mexo muito com 7377. Tá aqui um cara que se parece muito com ele. TDA 7375H. Você vê a diferença? Eu estou falando aqui de circuitos que não são difíceis de entender. Olha só, esse aqui, ele tem as saídas separadas em 1, 2, 15 e 14. Vai ter bastante desses CIs que tem esse tipo de configuração. Esse já admite você colocar um capacitor em série ao alto-falante e ligar o falante no negativo. Olha a diferença, ó. E aqui nessa ligação ele está ligado em 2 canais. Aqui é para ponte. Pega esses canais aqui em separado e liga em ponte. Olha a diferença. A partir daí você tem que respeitar as entradas. Lá no datasheet vai explicar com perfeição que eles realmente se ligam bem certinho. Por exemplo, essa é a entrada dessa saída. O 4 é a entrada do 1. O 5 é a entrada do 2. O 12 e o 11 são entradas respectivas de 15 e 14. 8 e 9 negativo. Esse pino aqui ele é muito bom porque ele mantém o funcionamento estável dessa saída. Às vezes só ele que para, substituiu, volta a funcionar. Dentro da tensão que está aqui entre 14, 4 e 9 volts, prefira você colocar uns 9 volts no mínimo, uns 14 volts no máximo, que já está de bom tamanho. O que passa? Passa que você tem isso aqui, ó. 2 de 25 watts. Mas como é que eu faço esse cálculo, né, gente? Em ponte. Simples assim. 2 de 25 watts. Então, separadamente, eles vão ter próximo de uns 15 watts, 10 watts. Chega até os 30 watts no total. Dá um bom amplificador. Olha aqui o encapsulamento dele como que é. Né? Partidinho no meio para você entender como é que funciona a contagem. Ó. Pino 1, 2, 3, 4, 5. Nessa direção. Tá vendo aqui? Não vai errar. Então, vou fazer um zoom para dar uma melhoradinha na visualização. O standby dele, pino 7. Então, volto a repetir. Tem standby. Tem a tensão na entrada. Tem som na saída. Sossegado. Ah, vou ligar então um capacitor de 1000 micro. Serve perfeitamente. Quanto menos micro, menos grave circulando aqui, mais você vai preservar o CI, melhor ainda. Quer ligar com grave, bem grave mesmo? Então liga aqui ó, em ponte, que é melhor. Coloca lá uma ventoinha, sossegadinho, vai funcionar muito bem. É o calor que geralmente arrebenta essas pecinhas aqui. Não esquece do capacitor de desacoplamento. Olha lá, ó. Bem aqui está um capacitor tanque de 1000 microfarads. Pode colocar mais um se quiser, fica muito bom. A ligação é separado para cada canal e aqui as ligações são juntas para completar a ponte. Lembrando isso, não pode ter nenhum aqui em separado. Vai substituir esse integrado aqui, o 7375H. O que você vai fazer? Vamos supor que você tem então um 7374B. Pô, mas mudou. Mudou, mas se você reparar bem, puxar lá no datasheet, mudou que a tensão que ele suporta é um pouco maior, né? Tem uma wattagem um pouco maior, 2 de 21 watts. Ele recomenda ligar assim. Mas o que te impede de colocar capacitores em série aqui e aqui? Ligar 2 falantes em negativo. Aqui um só, né? Para fazer um home theater, né? Ligado com um amplificador aqui de grave, né? Um pré de grave, né? Ou aqui os 4 canais aqui separados. Ou até mesmo juntos, né? Tanto faz. Mas você vai ter um excelente sistema de som do mesmo jeito. Tudo para substituição. Você pode não ter exatamente o que você estava procurando. Mas olha, se você chegar bem perto, respeitar as ligações, ó, você vai ter uma saída de som. Claro, escolher bem, né? Conforme a potência da sua fonte de alimentação, que é da onde vai ser extraído, né, a potência para esses CIs, né? Alto-falantes que casem com a impedância de preferência, aqui a impedância de trabalho dele. E não se esquecer de usar capacitores caso seja necessário. Em muitos casos, um bom loud se faz só com capacitores e ele é aterrado. É isso, não precisa nem esquecer aqui. Esse aqui vai dar um bom grave e um bom agudo, com certeza. Uma boa leitura de som. Mas não esquece, nas substituições, né? Procure uma equivalência que faça diferença. Olha lá que interessante. Ó. De novo, a mesma coisa. Ó, um encapsulamento igualzinho e a leitura como deve ser feita.
Pino 1 é desse lado, com ele de frente para você, nessa direção até o último pino. Olha que tá fácil, gente, tá fácil, fácil, fácil. Então, quando for fazer uma substituição, lembra disso, gente. O que é que tem que ser feito, como deve ser lido e como deve ser instalado, para você não fazer inversões e acabar estourando. Gente, é isso por enquanto. Posso dizer para vocês que é um vídeo difícil de fazer, não é fácil buscar referências, não é fácil fazer um videozinho simples, nem com teoria. Mas agradeço muito aos novos inscritos, peço que continuem e sugestões lá nos comentários. Gente, eu moro em Ponta Grossa, Paraná, pessoal. Fiquem perguntando se eu sou vizinho de vocês nem nada, mas não vai resolver, pessoal. Eu não tenho a condição financeira que vocês esperam. Eu sou experiente em bancada, gosto muito do que faço e procuro me especializar bastante e dar uma explicação mais notoriamente simples ou possível. Claro que tem coisas que eu não posso fugir ao profissional. Por quê? Porque é a melhor forma de comunicação. Obrigado, pessoal. Continuem firmes e lembre-se, na eletrônica, nunca estamos sós. Valeu!